Boa tarde, meus queridos amigos. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, hoje nós vamos refletir, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, os itens 6 a 8. É uma passagem muito interessante, onde Kardec nos convida a gente pensar nas orientações de Jesus sobre o nosso modo de viver. É um trecho muito conhecido e estudado pelas religiões, porque faz parte do Sermão do Monte. E estão narrados tanto em Mateus quanto em Lucas. E aí, antes da gente começar, eu faço aquela perguntinha sempre básica para a gente introduzir o assunto. Eu pergunto assim para todos nós: qual é a coisa mais importante da nossa vida? O que seria? Pensaram? Pois então, agora eu pergunto para vocês: com o que nós gastamos os nossos pensamentos, sentimentos e ações? Será que nós gastamos todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações com essa coisa que a pergunta anterior a gente respondeu como a coisa mais importante da nossa vida? Bom, é muito importante a gente então refletir sobre como que nós nos dedicamos àquilo que realmente importa de fato durante a nossa vida terrena. E para começar, vamos ver o que Jesus nos fala. Jesus fala assim, que o Kardec fez o recorte lá do Evangelho, do Mateus. Jesus fala assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, repetindo, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Quantas vezes a gente já não estudou essa passagem? Muitas, né? E aí eu pergunto para nós: quais tesouros nós estamos acumulando? Se a gente parasse hoje para fazer um balanço da nossa vida, que tesouros nós acumulamos até o momento? São valores da vida terrena ou são valores do espírito imortal? Quais são os maiores valores, maiores tesouros que temos acumulado? Jesus aqui, ele nos adverte que nós não devemos nos distrair com os bens materiais e esquecemos o objetivo da vida. Porque é isso, a gente vem para o planeta, se encanta com a vida material e esquece qual foi o objetivo que a gente veio, o que a gente veio fazer aqui, nessa vida. E é importante, gente, a gente lembrar, sim, que a função da vida material, ela é para o crescimento espiritual. E é através da experiência corpórea que a gente evolui, A gente sabe disso, a gente estuda isso no Espiritismo. Então, o que é importante a gente ter em mente? Que assim, que a vida do Espírito eterno, que nós somos todos espíritos imortais e eternos, essa vida que deve ser a orientadora da nossa vida material, e não o contrário. Não é a vida material que vai nos orientar, que vai determinar o que a gente tem que fazer nesse planeta, mas a nossa vida eterna. Ela que deve orientar. Quando nós vamos trabalhar, escolher qualquer coisa para fazer, para agir no mundo material, a gente tem que pensar nisso. Isso está de acordo com os valores do meu espírito eterno e imortal? Ou isso aqui só tem valor nesse planetinha? E por isso, é extremamente importante, a gente ter a consciência da imortalidade da alma. Será que a gente tem essa consciência? A gente fala que acredita no espírito eterno, na imortalidade da alma. Mas a gente vive como espírito imortal? Por que é importante a gente pensar nisso? Porque a vida terrena, ela é muito importante, Ela faz parte da vida eterna, mas ela é só uma etapa. Ela não pode ser o objetivo principal da nossa reencarnação. A gente não pode viver como se só existisse essa vida aqui material. Como dizem aí, tem umas coisas dizendo assim: a vida é uma só. A gente, como espírita, sabe que não é só uma vida, são muitas vidas.
Então a gente tem que viver de acordo com essa vida eterna. E também é importante observar nesse caso, né, com o que nós estamos gastando o nosso tempo, onde nós focamos, o que priorizamos. É com essa vida eterna ou é com essa vida material? E o Kardec, ele complementa dizendo assim, que quando Jesus afirma que onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, ele diz, o Kardec diz para a gente que Jesus está nos ensinando que a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se a caridade e a fraternidade não estiverem no coração, o egoísmo vai imperar, que é o Kardec fala para a gente, e a gente estuda isso e sabe disso, né? Ou seja, a construção das virtudes é um processo diário de observação de onde nós estamos focando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Então é para a gente pensar em que a gente está gastando nosso tempo, chegar no final do dia, como Santo Agostinho nos fala, fizer um balanço do dia, onde foi que a gente empregou mais energia no nosso dia? Em quê? Coisa importante para a vida eterna ou coisa importante só para a vida material? E agora, voltando lá para Jesus, ele diz assim, eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E Jesus aqui, gente, nos alerta com esse não inquietar, não vos inquieteis. Jesus está nos alertando sobre o quê? Sobre os perigos da ansiedade e a necessidade de vivermos um dia de cada vez, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque às vezes a gente estuda esse capítulo, a gente fica só falando do bem material, de acumular riquezas, e Jesus vai muito além disso, né? Ele está falando aqui para a gente de uma coisa que é um mal no século atual, que é a ansiedade, né? A nossa ansiedade diária que acabou se tornando doença. Por quê? Porque a ansiedade, assim como o medo, elas são emoções básicas, fazem parte da nossa natureza, do nosso instinto de sobrevivência. É graças ao medo e essa ansiedade, que é o estado de alerta, que a gente sobreviveu às várias dificuldades que nós enfrentamos durante toda a vida humana no planeta, né? Mas nós adoecemos quando exageramos e achamos que a nossa existência depende exclusivamente da nossa preocupação. Quando a gente fica o tempo todo preocupado com o futuro, querendo cercar, né, de toda forma, o que vai acontecer? Será que vou ficar bem? Será que isso vai dar certo? Aquela agonia de ficar o tempo todo no futuro, isso é doença, não é saudável, né? Não é aquela ansiedade básica saudável. E isso é importante, por quê? Porque hoje 19 milhões de brasileiros, ou 9,3% de brasileiros, sofrem com os transtornos de ansiedade, o que é muito alarmante, requer atenção. Então nós precisamos cuidar disso para a gente não adoecer, porque Jesus aqui está nos falando da prevenção, né? Porque depois que adoece já é outra história. E aí eu pergunto, será que nós temos consciência do tamanho da nossa ansiedade? Será que nós vivemos no presente, no aqui e agora? Ou a gente se deixa consumir pelo futuro, pelas preocupações do futuro? E aí, para complementar nossos estudos, claro que Jesus e Kardec já são muito para nós, mas eu sempre gosto de trazer mais alguns outros pensadores, estudiosos da doutrina, para enriquecer um pouco mais, né? Então eu trouxe para a gente ver, para estudar um pouquinho, esse livro aqui do Hamed, Renovando Atitudes, que ele tem um capítulo todo falando sobre preocupações, e esse outro livro dele aqui, que é As Dores da Alma, que tem um capítulo sobre ansiedade. Dessa vez eu não trouxe Joana, e Joana tem muito material sobre ansiedade, mas eu achei que o Hamed, ele vai mais direto ao ponto e mais sucinto, já que aqui a nossa reflexão é rápida, né? Então, o Hamed, nesse livro Renovando Atitudes, e nesse capítulo que eu falei que é preocupação, ele nos lembra o seguinte, que nós desperdiçamos tempo e energias preciosas obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, não é isso?
A gente fica o tempo todo pensando no futuro, achando que a gente vai resolver. E aí não vive o presente. Por que será que a gente faz isso? Será que nós acreditamos que podemos controlar a vida? Que nós temos o poder de controlar a nossa vida e a dos outros? A gente sonha, né, que a gente pode controlar a vida e que pode controlar a vida dos outros, né? A gente não controla nem a nossa, quanto mais a dos outros, né? E o Hamed, nesse outro livro, no Dores da Alma, lá no capítulo da Ansiedade, ele também nos alerta o seguinte, que nossas convicções íntimas é que determinam os nossos comportamentos exteriores. E o poder das crenças e dos pensamentos habituais é fator impressionante nas ocorrências de nosso cotidiano. Ou seja, o que o Hamed está dizendo para a gente? Que nós vivemos de acordo com o que nós pensamos e acreditamos. Se estamos o tempo todo preocupados, tentando prever e controlar o futuro, é claro que não aproveitamos o presente, né? Se a gente acredita que pode controlar o futuro, a gente vai viver tentando o tempo todo controlar o futuro. Não vamos controlar. E não vamos viver também o presente, né? Eu pergunto, e nós? Será que a gente faz isso? Hoje, agora, nós estamos aqui assistindo essa reflexão. Qual que é a nossa maior preocupação agora? Eu estou aqui ouvindo, vendo o vídeo, ouvindo a minha fala, né? E estou pensando em quê? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que resolver? Por que é importante a gente pensar nisso, dar uma parada, né? Uma refletida? Porque o próprio Hamed diz para a gente assim, que a preocupação, ela pode produzir ansiedade, levando-nos a imaginar fatos catastróficos. E a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Ah, que chato, né? Seria tão bom se a gente pegasse toda a nossa ansiedade, com ela a gente resolvesse, pudesse alterar o nosso destino, mas não é assim. Ou seja, a ansiedade não melhora a nossa vida, ao contrário, só piora. Mas se nós já sabemos que só podemos viver no presente, então por que será que somos tão ansiosos? Será que temos medo do futuro? Será que esse é um comportamento aprendido com a nossa família? Ou é um comportamento aprendido com a sociedade, com o grupo social ao qual eu pertenço? Vamos dizer assim, mas isso é normal na vida de hoje. Será que essa normalidade não é uma patologia? Bom, a preocupação se tornou tão natural, mas tão natural na nossa sociedade, que nós a enxergamos como sinal de amor, de responsabilidade, de caráter, né? Quantas vezes nós achamos normal ficarmos preocupados com os nossos entes queridos, com o nosso trabalho, com a nossa imagem? Como se essa preocupação fosse mudar alguma coisa. Não vai, né? Não vai adiantar nada, a gente, na verdade, só está perdendo o presente. E o Hamed, ele nos avisa o seguinte, tá? Que somente o nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformar o nosso destino para melhor. Então, ficar preocupado com o futuro não vai mudar o nosso destino, mas focar no presente vai, com certeza, poder trazer bons frutos, né? Porque quando eu estou focado no presente, eu estou realmente realizando alguma coisa. Quando nos preocupamos, imaginando o pior, a gente fica ansioso, adoece e deixa de agir com segurança. Não é isso que acontece com a gente? Bom, se é isso, como lidar com a ansiedade? Se a ansiedade é uma coisa que existe, é inerente à nossa natureza humana, ao nosso instinto de sobrevivência e faz parte do mundo, então como que a gente vai lidar com a ansiedade de forma saudável? Bom, Jesus aqui nesse texto, no Sermão do Monte, ele traz 2 recomendações para nos prevenir do comportamento ansioso. Então, ele está fazendo, o que Jesus está trabalhando aqui? Na prevenção, não é na cura especificamente, tá? Se a gente estiver doente, tem que procurar médico e tratamento psicoterápico. Mas, se a gente tiver um pouquinho ansioso, então não tiver com nenhum transtorno, nós podemos seguir aqui as orientações de Jesus, que são maravilhosas. A primeira orientação de Jesus está aqui nesse trecho assim, ó. Observai os pássaros do céu, que na verdade é o título do capítulo, do item, né? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual
dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura. Jesus aqui nos fala de quê, gente? Do recurso terapêutico de contemplarmos a beleza do universo, né? Para quê? Para observarmos o equilíbrio e a harmonia da natureza e das leis naturais. E aí aprendermos com toda a criação divina. Inclusive, aprender com a gente também, né? Quando a gente se observa, porque nós também somos criaturas, objetos de criação divina. Quando a gente se observa, quando a gente observa a natureza, quando a gente observa tudo que existe, né? A harmonia de tudo, nós nos damos conta dessa beleza que é a criação divina. E como que é importante, né, esse contato com a natureza, para a gente poder sair do estado de preocupação, contemplar a paisagem, contemplar o céu, a lua, as estrelas, o mar, as montanhas, as plantas, os animais, enfim, toda a criação. Ah, Fátima, mas a gente está em pandemia, não dá para ficar saindo por aí contemplando. Gente, todo mundo tem janela em casa. Da janela da nossa casa, a gente sempre pode ver um pedacinho do céu, um pedacinho da nuvem. A gente pode olhar a rua e ver árvores, a gente pode ver o pássaro voando na janela, né? Nós temos animais, às vezes de estimação, temos plantinhas, enfim. Existe N possibilidades de estarmos em contato com a natureza, mesmo em tempos de pandemia. E aí eu pergunto, e hoje? Nós já contemplamos a natureza? Alguém hoje não contemplou a natureza? Se não contemplou, procura dar uma espiadinha e procura colocar esse hábito na nossa vida, né? Isso é importante, Jesus está dizendo para a gente. Observar a natureza e enxergar nela o equilíbrio da criação divina. E o Hamed, ele nos faz um alerta, né? Que a nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante. Mas o Criador provê suas criaturas com o necessário, porquanto seria impossível à natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Então, o que o Hamed está dizendo para a gente? Que é preciso nos dar conta dos nossos pensamentos preocupantes para podermos modificá-los, confiando no Criador, né? E quando a gente contempla a natureza, a gente tem essa dimensão, essa noção, o céu estrelado, né? Que coisa mais maravilhosa. Um dia de sol ou um dia de chuva, quanta coisa bonita, como é harmonioso esse universo, né? E aí, isso que o Hamed nos traz, né, da importância da gente sair desse vício do pensamento preocupante e olhar para a criação, entender que o Criador provê as criaturas com o necessário. O Emmanuel, também lá no Vinha de Luz, ele tem um capítulo que chama Saibamos Confiar. E o Emmanuel fala assim, urge renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Olha, urge renovar atitudes mentais. Por quê? E próprio Emmanuel continuou, porque aflitos e angustiados, desorientamo-nos a propósito de mínimos obstáculos. Qualquer coisinha, se a gente estiver aflito e angustiado, a gente fica totalmente desorientado, né? Inquietamo-nos com respeito à frivolidade de toda sorte. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fica aflito e angustiado com o futuro, a gente, na verdade, se desorienta completamente, fica totalmente inquieto, né? Aí não sabe se bebe água, não sabe se respira, não sabe se pensa, não sabe se anda, se senta, se levanta, né? Começa a ter tique, aí já é a doença se instalando. E aí, com essa fala deles, né, tanto do Emmanuel quanto do Hamed, nós chegamos na segunda orientação de Jesus, que é a confiança em Deus. E aí Jesus fala assim para nós, não vos inquieteis, olha, presta atenção, Jesus está sempre começando esse texto dizendo assim, não vos inquieteis. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Então, Jesus nos diz que é necessário termos fé e confiança na providência divina, enquanto nós estamos fazendo a nossa parte naturalmente.
Será que Jesus está dizendo que devemos então nos acomodar e deixar a vida nos levar? Que Deus vai prover tudo? Claro que não, né? Jesus nos adverte sobre as preocupações exageradas que minam a nossa confiança em Deus. E o Kardec, ao comentar o texto, esse texto, né, o Kardec nos lembra que, ele faz uma ressalva lá, que interpretadas ao pé da letra, essas palavras de Jesus seriam negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se a esperar passivamente, suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Então, como é que a gente faz? Como é que nós devemos agir? O Hamed nos diz assim: não confundamos preocupação com previdência. Porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias vindouros é bom senso e lógico. Mas prudência não é preocupação. Prudência não é preocupação, gente. A prudência ela é sensata e moderada, enquanto que a preocupação ela é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando-o nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Não é isso que acontece com a gente? Ou seja, o que Hamed está falando aqui para a gente, né? Que é preciso viver cada momento com presença, sem exageros, pois o futuro é construído no agora. Isso significa não sermos acomodados, mas também não criarmos falsas necessidades e nem nos tornarmos uma máquina de trabalho e de preocupação. Porque às vezes a gente se torna isso, né? A gente inventa tanta coisa para fazer, se preocupa tanto que a gente parece máquina e não para respirar e para pensar. Onde que eu estou gastando meu tempo? Onde estou gastando minha energia, né? Então fazer a nossa parte com equilíbrio, mas confiando na providência divina. Tudo tem solução. Não existe, né? Aquele ditado popular. Todo problema tem solução. E o Kardec, nessa parte, ele complementa dizendo assim, que Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável dos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Eu pergunto, e nós? Quantas vezes nós nos preocupamos com tanta coisa desnecessária? E como gastamos nosso precioso tempo tentando controlar o futuro, controlar as pessoas, controlar coisas que estão fora do nosso controle? Jesus nos convida a viver em harmonia com a nossa essência divina, a contemplar a natureza e a confiar no Criador, porque tudo tem um propósito. A vida não é ao acaso, né? Pelo menos pra gente que é espírita, a gente acredita que não é assim. E aí, eu pergunto assim para nós, qual que é o significado da vida para nós hoje? Que valor que nós damos às aquisições da vida material? Onde nós empregamos os nossos pensamentos, nossos sentimentos e ações? E para sintetizar as nossas reflexões de hoje, que já falei pra caramba, né? Emmanuel nos lembra, né? Sempre o Emmanuel nos lembra o seguinte, que o Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrenas. Isso é Emmanuel falando para a gente. Então, de novo, Emmanuel está dizendo para a gente que é importante a gente ter autoconhecimento. Não é apenas conhecer as teorias, mas é nos conhecer, saber o que eu estou buscando, né? O que eu estou querendo da vida, quais são meus objetivos, quais são meus propósitos. Então, é importante a gente olhar para nós, nos conhecer, nos acolher e procurar ajuda se preciso, porque às vezes a gente não dá conta sozinho, né? E lembrando aqui, gente, isso eu tenho que reforçar novamente, já falei, mas vou reforçar aqui, as recomendações de Jesus para não nos inquietarmos são recomendações de prevenção,
para sentirmos e vivenciarmos a vida no presente, evitando o adoecimento. Mas é muito importante nos observarmos, pois se já estivermos com os transtornos de ansiedade instalados, né, insônia, pânico, fobias, aí é hora da gente buscar ajuda psicoterápica e médica para um tratamento adequado. Cada pessoa é única, cada uma tem um sintoma de uma forma, vai ter um tratamento diferente. Não é só contemplar a natureza. Contemplar a natureza é muito importante. Dar essa parada, esse break no nosso pensamento é muito importante. Mas se a gente já está num nível de ansiedade alto, aí a gente precisa de ajuda, né? Bom, e para encerrar, então, as reflexões de hoje, iniciarmos então um novo ano, né, com menos ansiedade. Vamos ver se esse ano de 2021 a gente vive com um pouco menos de ansiedade, né, apesar de todos os desafios que sempre vão existir. Então vamos refletir nas sábias orientações do Mestre, quando ele fala assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Pensemos nisso. Eu fico por aqui. Beijos carinhosos nos corações de todos. Boa semana, bom ano e se cuidem para que possamos nos reencontrar em breve de forma segura e saudável.